artista! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Surta, todo mundo fica, enfim, assim, incomodado. Fala, meu Deus, será que vem aí? Será que vem aí? A máquina vai roubar o trabalho dos homens? Então a pergunta é, a inteligência artificial vai roubar empregos? Artistas maravilhosos, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio de número 98 do Unhidecast. E o episódio de hoje é sobre inteligência artificial na arte. Assunto polêmico, quente, muita coisa pra gente discutir e por isso a gente trouxe dois convidados que são mais do que entusiastas da inteligência artificial, inteligência na arte. Não vou falar nem inteligência artificial, não, inteligência artificial na arte. Um deles vocês conhecem muito bem, já é uma figurinha que tá aqui com a... É figurinha, né, gente? Saiu do ventre dele, Unhide, assim, ó. Desse menino, dos 8 braços, do aficionado pelo povo nessa internet brasileira. Rafael Valaperde, diretor criativo da Light Farm. Enfim, gente, além de tudo, já manda direto pra gente aqui novidade que tá saindo no mercado. Esse tema específico sobre inteligência artificial na arte, Rafael fez uma call comigo para poder falar todas as possibilidades e já falou também que tem incorporado alguns softwares de AI na criação das peças. Então, Rafa Valaperde, muito bem-vinda ao Unhidecast. Salve, salve! Quanto tempo? Acho que o último Unhidecast que eu participei 500 mil anos atrás, tá sendo muito legal voltar aqui e poder sempre dividir com a galera e ter o entusiasmo caótico aí da Thalita, que todo mundo sempre conhece. Espero poder trocar aqui e passar muito assunto legal pra galera. Conte sempre, Rafa, com a minha loucura e meu entusiasmo, tá? Vai ser um prazer estar falando isso aqui com vocês hoje. E ó, temos gente nova na casa. IAC, Thiago Gouveia. Falei certo? Acho que eu falei certo, né, Thiago? Falei certinho? Certinho. Falei certinho. Gente, seguinte, Thiago tem apenas uma galeria de arte, tá? No metaverso. Já produziu algumas coleções de NFT. É um pioneiro no mercado da inteligência artificial implementada à arte, inclusive aqui no Brasil. Então tá chegando com um currículo maravilhoso e com know-how maravilhoso pra gente conversar hoje. Iac, muito bem-vindo ao Unhidecast. Que bom, vai ser um prazer aqui a gente conversar sobre esse tema que eu amo, né? E, porra, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vai ser diversão aí. Que isso, já repito que assim, eu já faço o convite ao vivo pra voltar mais de uma vez, porque a pessoa fica um pouco sem graça de falar não, sabe? Então assim, as portas estão abertas pra você voltar sempre que você quiser, tá? Por favor. Pode deixar, tô aqui, só chamar, vai conversar aí sobre arte, inteligência artificial, NFT, criptoarte, acho que tudo que eu amo aí, vai ser um prazer dividir com todo mundo. Já tô com a ideia de chamar um Uno aqui pra umas pautas. Enfim, gente, ó, antes de eu fazer um outro episódio, eu já tô fazendo um outro episódio em outro episódio. Só que antes da gente ir pra pauta principal, vocês sabem que tem aquele recadinho rapidinho, importante, com desconto, com cupom pra vocês prestarem atenção, garantirem condições especiais, se tornarem aluno da Unhide e já a gente vai pra pauta principal. Beleza? Vambora! Ó, seguinte, se liga, são as últimas semanas do desafio Light Farm. Lembrando que é a sua chance, tá, de ficar no topo da seleção para a segunda chamada do programa de talentos da Light Farm Studios. Além, obviamente, de concorrer a prêmios maravilhosos, cadeira gamer, livro da Light Farm que não está à venda, só quem ganha, ganha. Essa frase maravilhosa. Lembrando que esse é um desafio exclusivo para assinantes da Unhide, tá? Todas as informações sobre esse desafio estão no nosso destaque no Instagram, @UnhideSchool e no nosso site. Então, se quiser participar, cola aí para saber mais informações. E se você ficou a fim de participar do Desafio Light Farm e ainda não é assinante, aproveita o cupom relâmpago válido só para hoje. 24 horas após esse episódio sair, você vai ganhar 20% de desconto nos planos anuais e semestrais inserindo o cupom Inteligência20, tá? É só você, na última etapa do pagamento do seu plano, ativar esse cupom Inteligência20 para garantir 20% de desconto nos planos anuais e semestrais. Vem porque são mais de 60 cursos, várias horas de conteúdo, mentoria e ainda a possibilidade de participar desse desafio maravilhoso. Cupom válido só hoje, aproveita aí!
E se você gosta de pegar dicas para continuar melhorando, participe das nossas lives lá na plataforma Roxinha, toda segunda, quarta e sexta, aquela companhia maravilhosa que faltava para motivar o seu fim de tarde ou o seu começo da manhã. O link de todas as informações você vai encontrar aqui na descrição desse episódio ou acessando twitch.tv/unhideschool. Primeiro de tudo, aquela pergunta que todo mundo surta, todo mundo fica, enfim, assim, incomodado, fala, meu Deus, será que vem aí? Será que vem aí? A máquina vai roubar o trabalho dos homens? Então a pergunta é, a inteligência artificial vai roubar empregos? E eu quero, em 2 pontos de vista, que a gente tá falando aqui com um dos diretores maravilhosos do melhor estúdio, vou falar, tá, Rafa? Melhor estúdio do Brasil, tá bom? E de IAC, que também tem um background bom aí, ó. A gente pode falar, talvez, a roubar também o trabalho de alguns artistas. E aí, eu vou começar com o Rafa, que eu sei que o Rafa tá nessa parte aí dos empregos, e depois eu quero ponto de vista de IAC nisso. Pois é. Rafa, inteligência artificial vai roubar empregos? Cara, essa é uma pergunta bem pesada, né? Porque o lance é que a inteligência artificial, ela é uma tecnologia geral. Então, a arte é mais um dos campos que tá aí chacoalhando tudo. E quando a gente fala de roubar emprego, a gente tá falando de a máquina fazer com mais eficiência o que um humano faz. Então, pra que você vai fazer com o humano se a máquina pode ir lá fazer? Isso aí já aconteceu muitas vezes ao longo da história, né? A gente sempre teve aí alguma coisa que apareceu que matou um monte de trabalho. E eu acho que sim, que vai, entre aspas, enormes, roubar trabalho de muita gente, porque vai ter muito trabalho que vai se tornar obsoleto ou complementar, né, de certo modo, com IA de algum jeito. Só que eu acho que as pessoas têm que ver isso de uma forma um pouco menos temerosa, porque ao mesmo tempo que vai perder muito emprego também, vão aparecer novos empregos que a gente nem imagina ainda exatamente como eles são, que são sobre lidar com a inteligência artificial e utilizar a inteligência artificial nos nossos contextos. Então, vai roubar? Vai. Mas assim como também, sei lá, a foto digital roubou um pouco de espaço da foto analógica e que o iPhone roubou um pouco de espaço do fotógrafo, e você tem todos eles existindo aí ainda e misturas entre as coisas, né? Então, eu acho que é por aí. Entendi. Ó, polêmico. Você, Iac, o que você acha? Eu acho que sim, a gente vai ter alguns trabalhos que eles podem ser substituídos com a inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, alguns conhecimentos não. Porque a inteligência artificial, pelo menos aquela que a gente conhece hoje, né? A gente, primeiro, não tem que temer muito, né? Porque ela ainda não é tão boa em ser generalista, em substituir o ser humano e vai entrar aqui, vai invadir nossas mentes e vai poder... Não. Ela é muito boa em aprender algumas coisas específicas. Só que para uma inteligência artificial aprender uma coisa muito específica, a gente tem que ter alguém que ensine. Então, ensinar e criar códigos e criar bancos de dados para a inteligência artificial, tudo isso é quase que um novo campo. E tem uma abundância gigante de trabalho para fazer dentro desse segmento. E se você parar para pensar, dentro desse trabalho, quem vai ter que ensinar são aquelas pessoas que já eram especialistas nesse campo. Então, quem está bem em algum campo, normalmente, quando tem a inteligência artificial dentro desse campo, você pode ampliar muito isso. E aí, a gente não está falando só de arte, a gente está falando quase que de qualquer campo que use a inteligência artificial. Então, esse é o barato aqui na minha visão. Cara, eu acho assim, eu não vejo muito como roubar emprego, sabe? Eu acho que é meio que uma otimização de algumas áreas. Por exemplo, eu acho que o que a inteligência artificial tem feito é adiantar um trabalho que é muito mecânico ou braçal, para dar um pouco mais de tempo para uma criação, para aprofundar em algo que às vezes a gente não poderia aprofundar porque a gente tem que ter a coisa braçal ali. Lógico que eu tô falando assim, muito específico, dentro de um nicho, por exemplo, do Adobe Sensei agora, que é uma inteligência artificial, né, da Adobe, que a gente consegue hoje em dia cortar cabelo por causa dessa inteligência artificial. Então antes, assim, o pessoal precisava muito perder um tempo pra cortar cabelo. Meu cabelo que é cacheado, então quanto eu jeito, mas o cabelo dela é cacheado, socorro. Sim, socorro. Porém, hoje, a gente tem essa parada um pouquinho mais otimizada e o que dá pra focar tempo
né, em outras áreas. E eu acho que essa discussão de, tipo assim, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, qual que é a melhor parte, qual que é a pior parte, são coisas que a gente vai entender e vai levar tempo. E aí, Thiago, eu queria muito também saber do seu ponto de vista, principalmente que você tá envolvido nisso desde o começo aqui no Brasil, se você sente que as pessoas, elas têm aceitado mais essa inteligência artificial até como negócio mesmo, ou ainda tá um pouco embrionário, as pessoas estão ainda com muito medo de entender a inteligência artificial ou criar muitas peças e fazer NFT, enfim. Você acha que a gente ainda tá um pouco com medo disso? Olha, eu acho que o medo é natural, né? Na prática, se a gente for parar pra pensar, todo mundo já aceitou muito, porque a gente usa no dia a dia, né? A gente tem um monte de filtro, um monte de funções hoje de Photoshop, a gente tem softwares no nosso dia a dia para corrigir o que a gente está digitando, que eles são treinados com inteligência artificial, então já faz parte do nosso dia a dia. Acontece que tem muito um mito com a palavra inteligência artificial como se ela fosse substituir o pensamento humano. E aí, isso gera um pouco de medo quando vem as duas palavrinhas ali da inteligência artificial. Você vai imaginar logo que um robô vai substituir aquilo que você está fazendo. E, no fundo, não é bem assim. Mas eu acho que esse medo está muito relacionado muito mais à palavra do que à realidade. Na realidade, a gente já aceitou, já tá aqui, já está rolando, né? E quando vai para o campo da arte, isso ainda fica muito mais legal, porque você começa a ter dúvidas que você não tinha muito antes, que era de autoria, desses outros temas que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas que eu acho que são muito pertinentes. Que dão medo, mas no fundo é um medo que ele é bem fundado. Iac, se você me permite adicionar aqui também, eu acho que a inteligência artificial no geral, como você falou, no corredor de texto, nessas coisas assim, tá ficando cada vez mais popular e vai só ganhando mais espaço, né? Eu acho que o que tá rolando agora de debate, que eu sinto a questão do medo bem forte, como a Thalita falou, é no promptismo. É nessa coisa de você gerar imagens baseadas numa descrição de texto. Pra quem tá ouvindo a gente agora e não conhece ainda, hoje, tá novo agora, né? Tá passando uma onda de pessoas despertando pra isso, que é o promptismo, onde você simplesmente tem um software, uma inteligência artificial, que você escreve o que você quer e ele entende esse texto e, baseado num database gigante de imagens, ele cria uma imagem para você. Então isso é incrível, assim, de um poder como ferramenta para o artista impressionante. E eu acho que quando as pessoas veem isso, elas falam, cara, eu estudei todos esses anos, sabe? Eu aprendi a fazer o render, eu aprendi a desenhar, a refinar, eu aprendi a compor, e agora você chega ali, escreve qualquer pessoa, pum, você tem uma arte. Isso é um pouco assustador, sabe? Isso é um pouco assustador, dá pra entender. Eu confesso que mesmo eu, que trabalho com esse tema, às vezes me surpreendo com o que a gente faz, o que é capaz de criar ali. E tanto que a gente acaba personificando inteligências artificiais. A gente aprendeu isso, a gente começa a dar nome, né, para inteligências artificiais. Seja a Siri, que a gente dá um nome porque é uma assistente, ou o DALL-E, que é capaz de criar. Sim. E esse resultado às vezes surpreende um pouquinho. Total. E isso é assustador. Mas se você parar para pensar um pouquinho, né, antes ali, essa ideia de promptismo, né? Ele é simplificar para que qualquer pessoa possa fazer o uso dessa tecnologia. Sim. E essa associação semântica, ou seja, criar uma frase que aparentemente ela não tem um contexto, mas a inteligência artificial vai ser capaz de criar uma imagem com aquilo. Isso vai permitir que qualquer pessoa possa usar, né? Então é muito mais assim, as pessoas têm medo muito mais de perder a exclusividade do conhecimento que ela tinha e outras pessoas poderem acessar isso e reproduzir, do que de fato a inteligência poder substituir. A gente tem muito mais medo, isso é um medo muito mais interno do artista ou de quem está criando ali, do que de fato ser um risco, né? E faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, assim, porque você quer guardar, né? Você suou por aquilo e agora, de repente, tá todo mundo fazendo daquele jeito? Como assim? Cara, e a gente tava até falando sobre isso, assim, a sensação é que a gente entrou na era, talvez, usar essa palavra mágica que dá significado a tudo, na era de codar arte, né? Então, assim, a gente tá codando a arte
A gente tá literalmente escrevendo arte, assim. E aí tem um ponto nisso que eu quero muito a opinião de vocês, que eu vi uma thread esses dias no Twitter falando justamente sobre o Midjourney e outros sites de criação de imagens com base em inteligência artificial. Essas imagens, elas são geradas a partir de outras imagens que foram criadas por outros artistas. E quando a gente tá lá, né, promptando, codando arte, se a gente pode usar esse termo, a gente, querendo ou não, tá pegando o trabalho de outras pessoas que estudaram também para chegar naquele resultado. E tem pessoas que estão cobrando, né, por esse trabalho final da AI, sem fazer nenhuma modificação. E isso tem gerado uma discussão no meio, assim, como tudo, né? Como tudo que a gente sabe que é base de tudo, tecnologia às vezes pode ser muito complexa e pode dar essa dualidade, assim. E é um assunto que eu acho que tem muito que a gente ainda entender. Tipo, será que é certo a gente cobrar por uma arte que a gente codou no Midjourney que tem embasamento de outros artistas? Isso me deixa um pouco confusa ainda, sabe? Ô Yak, fala um pouquinho disso, porque você mencionou de forma interessante a questão do copyright, que é que tangencia bastante essa discussão filosófica que essa ferramenta abre. Essa discussão realmente ela é filosófica, ela abre ali um campo muito grande e a diferença fica sendo muito sutil quando é uma coisa ou quando é outra. Vamos lá. Essas inteligências que a gente digita ali, o prompt, né, que a gente digita um texto, ela aprendeu duas coisas, né? Ela pegou um banco de dados gigante de imagem e esse banco era categorizado, ou seja, eu pego uma imagem de um chapéu vermelho e digo lá, olha, isso aqui é um chapéu vermelho. E eu vou pegar centenas de milhares de imagens que tem esse prompt. Depois eu pego e pego várias imagens com vários prompts diferentes, né? Uma menina no parque, um macaco na árvore, e ele aprende isso isoladamente, mas ele sempre aprende uma imagem com um texto. Uhum. E o que é a inteligência artificial aprendendo? A inteligência artificial aprendendo, ela conseguia fazer uma média que melhor responde uma espécie de fórmula matemática que melhor responde o que está entre essas coisas. Então, quando ela aprende, não basta que ela consiga simplesmente copiar aquelas imagens e reproduzir. Ou seja, ela aprende o que é uma aproximação matemática de todas aquelas imagens que estão no banco. Ou seja, para ela aprender um chapéu vermelho, uma menina no parque, um macaco na árvore, ela vai ter que transitar o que está entre essas duas coisas. Certo. E aí isso dá uma mágica depois que eu posso perguntar para ela para somar essas coisas. Bom, me dá uma menina em cima da árvore. Me dá um macaco de chapéu vermelho, sabe? Isso a gente é muito bom em fazer como ser humano. O que eu tô falando aqui tá todo mundo imaginando já conseguiu trocar, a gente conseguiu. Porque é uma operação quase que matemática. E aí o que acontece? Esse aprendizado que tá no meio dessas imagens, a gente não pode dizer que é de fato nenhuma daquelas imagens originais. Então é muito estranho isso, porque eu tenho uma criação que lembra muito alguma coisa que com certeza ela viu, mas eu não posso dizer de maneira nenhuma que o que ela está criando tem alguma relação direta de cópia com aquilo, que é o copyright. Entendi. Entendeu? E aí quando alguém vai lá e dá uma frase para essa inteligência criar, né? Ele também tem uma certa autoria, ainda que seja criando uma frase boba. Vamos trocar aqui, eu falo, olha, eu quero uma menina em cima da árvore, tá? E aí ela vai... Mas foi eu que criei, foi eu que disse o que era para trazer, então também sou o autor. Entendi. E aí a cobrança é uma questão da arte mesmo, né? A gente, o que é cobrado, ele na verdade é assim, tem alguém para pagar isso aqui? Então assim, aí a gente já sai da arte e vai para... Se tem alguém para pagar, vai ter alguém para cobrar sobre o negócio, sabe? Então... Sim. Uma coisa que eu penso sobre o lance do copyright que também me deixa um pouco... sem entender exatamente qual seria o correto, porque ao mesmo tempo que o que você falou é totalmente real, ou seja, ele não é uma cópia direta, ele pegou aquilo ali dentro de uma equação gigante, alguma coisa daquilo foi parar na imagem final. Mas ao mesmo tempo, sem esse banco, nada daquilo poderia existir. Então você constrói em cima do conhecimento acumulado e da autoria de trabalho de muita gente que tá ou não conectada àquilo diretamente, sabe, ganhando dinheiro com aquilo ou não, e você faz uma transformação que não bonifica essas pessoas de modo algum. Você tá só meio que se pegando daquele poder de fazer aquilo e construir.
que é meio que os artistas fazem como seres humanos. Você transforma, né? Tudo que você faz, você não é verdadeiramente original. Você tá misturando outros muitos conceitos que você aprendeu ali. O que eu sinto é que a gente tá com uma virada tecnológica que é muito à frente do que a gente tá na nossa capacidade de legislar sobre isso. Com certeza. Porque o correto seria que a gente conseguisse pegar aí uma porcentagem disso e voltar para a comunidade. Que, assim, muito do desenvolvimento de IA tem isso, né? Pensado para como funciona para as pessoas, para o povo, para não fazer coisas de silos ou nichos, porque isso é muito perigoso. É quando você tem IAs que são propriedade de alguém específico, mas aquela IA tem o poder de fazer disrupção em um monte de indústria. Então, se deveria se pensar nisso em benefício das pessoas, como a própria desenvolvimento de AI faz, isso deveria ser conectado com a legislação. Mas é complexo, sabe? É muito complexo para resolver isso. Eu acho que um ponto que você trouxe, assim, dessa complexidade, a primeira coisa que a gente começa a quebrar é justamente falando sobre isso, né? E tentando entender como que a gente pode aplicar isso tanto no nosso trabalho, no dia a dia, como que a gente monetiza. Eu acho que a gente tem duas áreas muito boas aqui, porque a gente tem você, Rafa, que tá no mercado, assim, de arte digital mesmo, atendendo clientes grandes e que, enfim, mais publicitário, digamos assim, mas não só publicitário, né? E a gente tem o IAC aqui que trabalha e tem esse ponto de vista também. Eu não quero só limitar a experiência do Thiago ao NFT, mas é um mercado ali também que também tem suas particularidades. E conversar, né, e fazer essa convergência entre essas duas áreas pra gente entender o nosso dia a dia, o que a gente pode, o que é ético, o que não é ainda um caminho que eu acho que a gente tá muito cru, sabe? Assim, a gente fez um Unhidecast com o Uno e é muito engraçado, assim, porque ao mesmo tempo que eu sinto que a gente tá lá na frente, ao mesmo tempo a gente tá lá atrás. Então a gente tá no meio, tipo, a gente tá tentando chegar no meio e tá, sabe? Parece que tá meio distante, meio perto, meio longe, assim. É uma sensação que eu tenho. Mas é um caminho. E eu acho que esse caminho faz sentido ser desbravado e conversando sobre isso faz todo sentido, né? Olha só, eu queria trazer mais uma pergunta pra vocês, que é o seguinte. Criptoarte NFT é o futuro da arte? Sei que o Rafa é entusiasta disso aí também. É pergunta crua aqui, ó, pra gente discutir em cima da pergunta. E essa pergunta é maravilhosa, hein? Essa aí é muito boa. Porque eu acho essa pergunta é muito legal, porque assim, primeiro, o NFT deve muito à arte. E a gente, às vezes, o artista, ele tende a falar que deve muito ao NFT, porque quando entrou o NFT ele conseguiu vender arte de fato. Para quem tá fazendo arte digital, isso fez uma diferença muito grande ali para você conseguir principalmente ganhar. Mas ambos são muito grandes. Quando a gente fala arte, esse negócio é muito grande. A arte é um negócio maravilhoso, né? Engloba música, cinema, teatro, arte visual. Né? E o NFT também. O NFT ele é uma tecnologia que ele é maior também do que a própria NFT aplicado à arte, ao profile picture ou a um JPEG ligado a esse arquivo, né? Só que quando os dois se encontraram, você pegou o NFT ali no início e o NFT era: vamos criar um contrato que prove que a menor coisa possível aqui, mais simples possível, ela é única. E alguém falou: vamos lá e vamos fazer isso então com um JPEG. E qual vai ser o tamanho desse JPEG? Ele vai ser muito pequenininho, com CryptoPunks ali, por exemplo. Ou seja, é quase uma prova de conceito do que é possível fazer com NFT. E essa prova de conceito é mágica, porque foi a palavra do ano, isso ganhou uma dimensão gigante. E trouxe pra gente toda uma visão do que pode ser usado em arte ali. Mas eu também não diria aí que ele é o futuro da arte, assim, só não. Eu acho que a arte, ela é muito grande. Ele é o presente, tá ajudando muito. Vai ter muita coisa legal ainda vindo em arte e NFT. Mas eu acho que eles têm futuros brilhantes juntos e separados aí, sabe? Entendi. Rafa, e você? Quero saber de você também. Então, o lance do NFT, cara, quando rolou aquela explosão, assim, né, quando o Beeple vendeu lá e tal, e pô, deu uma explodida sinistra, chamou muita atenção pra isso. Sim. Eu fiquei muito curioso, e a sensação que eu tive ali é que esse era um novo caminho que se abria. Tipo, um novo jeito pra que as pessoas possam monetizar a sua arte e tal. Só que aí, também, né, quando explode assim, a galera começa a falar muita besteira. Sim, também. Tem muita gente que não entende a parada. Tem gente que se aproveita daquilo ali de um jeito negativo. Tem gente que vai chegar lá no DeviantArt e ficar fazendo hip da arte dos outros, colocando e mintando NFT.
assim, é muito complexo. É o que o Iac falou agora. É uma tecnologia que a gente tá vendo ali ela através desse campo da arte e é complexo com muita coisa. Então, eu acho que isso é mais um caminho. É mais um caminho que vai permitir que as pessoas consigam fazer essas transações assim. E eu acho que tá muito baby ainda. Tá muito Entendi. baby porque eu acho que tem potencial para que num futuro próximo, né, até com a implementação da que a galera chama de Web3, eu acho, fazer toda a internet mais descentralizada. Eu acho que o NFT e esse tipo de tecnologia vai possibilitar que a gente já vive num mundo que é totalmente construído por arte ao redor da gente. Tudo que a gente vê, tudo que a gente veste, tudo que a gente come, tudo que a gente faz, tem algum tipo de pensamento artístico sobre isso. Sim. Só que esse mercado não é tão orgânico quanto poderia ser. Eu acho que esse pensamento da Web3 e o que isso vai proporcionar para os artistas é permitir que a arte seja monetizada de modos que a gente nem imagina ainda. Uhum. Tá. Vai ser legal. Assim, eu sou entusiasta. Eu não tô vendendo, não tô mintando nem vendendo ainda não, mas eu acho que a coisa vai bombar. Ah, tá vendendo a sua fala. Sua fala, então, vai virar um NFT. É isso que você tá querendo dizer. Querendo dizer que você vai colocar essa fala sua junto de um polvo mexendo nos tentáculos e vai vender NFT de Rafael. Entendi. Tá bom, Rafa. Mas aqui, eu tenho uma pergunta. Vocês não acham que, assim, isso que vocês falaram é muito válido? Porque eu acho que faz total sentido com o avanço tecnológico que a gente tá tendo, né? Assim, tava vendo um vídeo acho que da Shakira, gente, em 2002. Olha a pessoa, olha o nível de referência das pessoas. Era um vídeo da Shakira no Twitter e ela estava chocada com um telefone com câmera. Ela, tipo assim, tinha uma pessoa apontando o celular pra ela e ela até brinca, assim, ela coloca, tipo, o telefone, assim, no peito e fala assim, gente, imagina as pessoas tirando foto. Isso é todo dia agora, né? Então, tipo, isso foi em 2002. Em 20 anos, a gente teve um salto de tecnologia que, na minha mente, foi, tipo, muito rápido, assim. As coisas que a gente conseguiu desenvolver em 20 anos de tecnologia foi, tipo, absurdo. Talvez por isso que o nosso pensamento ético, nossa crítica, nossa filosofia não acompanhou a tecnologia, porque... Mas já tá correndo atrás há muito tempo, né? Exatamente. Ela lá em 2002 estava falando, imagina paparazzi tirando foto assim. E tipo, tá aí, sabe? Pouquíssimo tempo depois. Só que eu tenho uma projeção sobre o futuro e eu queria saber o que vocês acham sobre isso, assim. Vocês acham que em um futuro, talvez não muito distante, todo mundo vai precisar, tá? Essa é a palavra, precisar saber trabalhar com AI? Vocês acham? Olha, eu gostei. Peraí, deixa eu fazer um disclaimer aqui pro nosso editor. Editor, pode deixar isso aqui, tá? Por que eu quero que ele deixe? Pausa dramática. Pausa dramática. A gente tá com a câmera ligada. Os dois olharam pro teto e ficaram, meu Deus. Pode deixar, tá, editor? Deixa, Gabriel, deixa. Olha, aí a minha visão aqui, tá, é o seguinte. A gente vai ter muito campo. Na verdade, todos os campos eles vão ter que trazer a inteligência artificial para dentro de si. A ética, né? Quem está estudando, e a filosofia, e todos os campos a gente vai ter que começar a olhar com uma ótica da inteligência artificial. Então, na prática, sim, todo mundo vai ter que aprender a lidar de algum modo. Agora, se todo mundo vai ter que se tornar um desenvolvedor e entender o código, não, né? A gente não precisa necessariamente entrar para desenvolver a inteligência artificial como um desenvolvedor ali. Mas quer ver que engraçado? Que mesmo quando você vai desenvolver um algoritmo hoje de inteligência artificial e você vai treinar, por exemplo, um banco de imagens, você começa a percorrer um caminho que passa por muita gente ali, né? Então, por exemplo, se eu quero um banco de imagens de fotografia, eu vou procurar fotógrafos, eu vou procurar esses fotógrafos para produzirem esse dataset. E aí eu vou ter que ver se esse dataset meu, ou seja, esse conjunto de imagens, ele tem diversidade o suficiente. Talvez eu procure alguém que estude etnografia para me trazer ali um maior arranjo cultural, por exemplo. Estude o quê? Desculpa, estude o quê? Etnografia, por exemplo. Me conta mais sobre isso, que eu não conheço. Os símbolos culturais, né? A gente pode falar mais um pouquinho de viés também aqui na inteligência artificial, que eu acho que isso é bem legal. Mas o que eu tô falando é que, assim, tem muito campo para você poder trabalhar com inteligência artificial. Então, sim, todo mundo vai ter que trabalhar um pouquinho isso. Não precisa sair correndo igual louco agora. Ai, meu Deus, eu vou ter que aprender a codar inteligência artificial porque não
Não é bem assim, mas você conseguir entender o mínimo, entender como isso pode te ajudar no trabalho, te afetar, é muito legal, é muito bom, assim, ajuda muito. É isso aí. Cara, eu já acho que é isso, vai mudar tudo radicalmente, aí com uma certa velocidade que a gente vai descobrir aos pouquinhos, mas agora eu sinto que isso chegou com muita força no meu campo que eu costumo trabalhar, que é a arte comercial, né? Então, por exemplo, a gente já tá pegando e utilizando o Dall-E ou Midjourney para brainstormar, para ter ideia, para compor, para fazer pitch. Já é um negócio gigante. E imagina nos outros campos, sabe? Eu acho que quando as pessoas pensarem com um certo tipo de nível puritano, assim, tipo, não vou usar a inteligência artificial porque eu faço algo assim. A máquina sempre vai ganhar, galera. Não tem como. A máquina, ela sempre traz ali nessas tasks específicas que ela tá fazendo, ela traz uma eficiência que você não consegue fazer como um ser humano. Só que lembrem-se disso, no caso da arte digital, por exemplo. O prompt, ele não se escreve sozinho. Não tem como isso acontecer, pelo menos do tipo de inteligência artificial que a gente tem agora. Então, eu acho que as pessoas têm que ser muito abertas a isso, independentemente do campo que elas estiverem. E falando da perspectiva do campo de artista digital, eu acho que o artista digital que demorar a abraçar isso, ou demorar a entender como trabalhar com isso, como adicionar isso no seu cinto de utilidade, vai estar perdendo muito. Maravilhoso. Quer fazer uma consideração aí? Pode fazer. A visão, eu acho que tem uma visão legal do Rafael. E é o seguinte, realmente, eu acho que, primeiro, o prompt ele não se cria sozinho, né? Isso é uma ideia legal. Mas poderia também, a gente também poderia ter uma outra inteligência artificial criando o prompt que vai criar outra, vai criar a imagem. E então, essas coisas todas, elas começam a acontecer. A singularidade. Final, exatamente. E aí, no final, o que a gente pode ter e o que a gente não tem no final, que eu acho que isso é uma coisa legal. A inteligência artificial é muito boa em calcular, vamos botar assim, né? O que a gente chama de aprendizado é um cálculo que ela fez ali para entender o valor que está mais próximo, né? Aprender é isso, né? Aprender não é decorar. Se eu pego um texto para você aqui, a gente vai decorar o texto, você vai falar, depois você pode saber reproduzir o texto, mas você não vai entender contexto do que está ali. A inteligência artificial, ela é boa nisso, ela não decora, mas ela aprende o que está ali dentro. E aí o que vai trazer pra gente é isso. Eu acho que essa mágica da gente poder ter mais possibilidade de explorar esses algoritmos ali, mas usando a nossa capacidade cognitiva, inteligência ali, porque ela vai ser muito boa em aprender e reproduzir, mas não em saber o que está de fato bom, o que é esteticamente legal, o que é adequado ou não é adequado para uma campanha, por exemplo, ou não é. Entendeu? Então, agora ela pode reproduzir muito rápido pra gente sair aproveitando e falar, não, isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Entendeu? Incrível. Ô Yak, só puxando um outro ponto ali que tava na sua última fala, que eu gosto muito também, que você falou sobre a diversidade na IA. E é legal falar disso porque, por exemplo, a gente já tá aprendendo, entendendo com o tempo, que essa é uma ferramenta recursiva. O que isso quer dizer? Que ela se baseia em coisas que já existem e transfigura aquilo, transforma, mescla em algo novo. Só que se o nosso database é racista, se o nosso database é misógino, se o nosso database é isso, o que ela vai fazer? Versões disso também. E isso é um problema muito grande que todas as pessoas que produzem, né, que estão aí desenvolvendo IA, tem que pensar nisso também. Então, por exemplo, um exemplo que eu achei irado foi agora com o Dall-E. Você viu o último update que eles fizeram? Eles colocaram no algoritmo correções para etnias, dependendo do que eles têm na busca. Então, por exemplo, se você pedir um prompt de um CEO fazendo um brief para altos executivos, pela base de dado, na maioria das vezes, vai vir um homem branco. Agora, eles colocaram ali uma espécie de ajuste para que se randomize mais a etnia e o sexo desse tipo de correlação. Então, você vai ter CEOs mulheres ou negros e negras. Então, esse é um pensamento social para desfazer, né, muito preconceito que a gente tem social que já está infiltrado no database do que é a humanidade. É um jeito de melhorar, né, o pensamento para frente, para você poder criar pessoas, não exagerar mais preconceitos, mas o contrário, tentar quebrar um pouco mais isso para a gente ter um futuro mais legal.
A gente já tava tendo isso e eu não tô falando nem agora, eu tô falando tipo os CAPTCHA da vida, ou saiu um tempo atrás, eu tinha lido, eu não lembro em qual contexto foi, mas era um algoritmo que era misógino, né? Então assim, só que a gente tem isso, porque a gente tá sendo treinado, o algoritmo tava sendo treinado por pessoas, então volta mais um passo para trás, todo tempo a gente sente que a gente precisa dar um passo para trás e repensar. As pessoas que estão codando, elas estão já segmentando o próprio banco de imagens, né? Se você teve essa mudança agora em diversos bancos de imagem, de terem pessoas pretas, pessoas brancas, amarelas, enfim, homossexuais, justamente para não tentar ser racista, ser homofóbico, enfim, todos esses bandos de... Ai, né? Enfim, eu não vou entrar aqui porque senão começa a me exaltar. O Rafael já sabe como que eu fico quando fico exaltado com esses assuntos. Mas a questão é, se a gente não consegue fazer isso pelas pessoas, justamente porque a tecnologia pode ter dado passos maiores, a gente precisa começar a implementar isso de certa forma nos próprios algoritmos, nas próprias AIs, para elas falarem assim, opa, né? Já que a gente não está sendo capaz, deixa as AIs fazerem isso por nós. Talvez seja aí que venha as máquinas dominando. E aí eu torço mesmo para as máquinas dominar, entendeu? Eu sou time máquina. O tempo inteiro eu sou time máquina, eu já quero falar isso aqui, ó. Você tá me escutando, né, Alexa? Quando você quiser, brother, tô aqui, abro minha casa pra você, entrego minha chave. Vai ser junto, Thalitinha. Vão ser juntos. Vai ser o humano e a máquina. Acho que todo mundo vai ter o seu... Sim, eu acho que sim. Eu acho que o futuro, exagerando um pouquinho mais pra frente, assim, vai ser tipo um perfil seu, Thalita, IA, que vai trabalhar junto com você, em tudo. Eu tô pronto. Eu troco meu olho por um olho biônico, eu troco meu dedinho por um cabo USB-C, né, que é universal, USB-C, já resolve todos os meus problemas. Então, eu tô pronta também pra fazer essa mesclagem. Este vídeo que está cada vez mais necessário nesse cenário do mercado do audiovisual. E o curso de edição profissional de vídeos com o nosso instrutor maravilhoso Thomas Gamboa vai te ensinar tudo o que você precisa para aprender ali a dar conta das demandas de um mercado que não para de crescer. Você vai aprender a produzir em 3 softwares diferentes. Você vai aprender como emocionar o seu público, técnicas avançadas e muito mais. Lembrando que a gente passa nesse curso por softwares gratuitos e pagos. Maravilhoso, né? Então aproveita que o link desse curso novo tá na descrição aqui para você aproveitar. Se você já é aluno, é só dar o play e começar. E se você ainda não é aluno, lembrando que tem cupom relâmpago para hoje. Bora lá! Fazer uma pergunta aqui pro Iac, que ele falou esses termos maravilhosos, importantes, e aproveitando esse contexto que a gente está falando de integração, enfim, responsabilidade social que a gente tem, responsabilidade em geral que a gente tem quando a gente está falando de arte, AI, enfim. Iac, o que você tem estudado, termos que você tem deparado, que é importante a gente entender mais sobre AI, pra gente discutir mais e ficar mais contextualizado, talvez seja a palavra, mas por dentro de coisas que realmente são importantes pra gente levar daqui pra frente. Legal. Uma das coisas que eu estou estudando é ética e inteligência artificial. Existe um campo hoje, então, que é ética e inteligência artificial, que cuida justamente disso, de como e em que etapa você vai regulando o seu algoritmo ali para que ele atenda a critérios éticos, né? E que ele aprenda sem viés que vem da sociedade. Então esse viés ele pode vir de uma coisa que a gente não está preparado às vezes. Quando um desenvolvedor, por exemplo, está pegando uma base de dados ali de pessoas, o desenvolvedor em si, né, ele não se ligou necessariamente que aquele database não está diverso. Então a ética da inteligência artificial vai estudar um pouco isso. Se você tem um algoritmo que ele está ético, mas se você tem também um database, se o output, e em que momento a gente corrige isso. Como o Rafael estava falando no DALL-E, tem uma correção no final, né? Ele vai randomizar o output. Mas não quer dizer que ele corrigiu o que está aprendido na máquina. Você vai ter que voltar lá e corrigir o dataset. E isso vai trazer pra gente ali um aprendizado legal. Um tema que eu botaria também aqui
que é a GAN. Estou dizendo aqui, GAN é uma forma, são redes neurais que elas são capazes de aprender imagens e reproduzir, tá? Antes de você ter ali o DALL-E, que é esse prompt, né, que ele aprende, que ele é capaz de reproduzir a imagem, alguns anos antes a grande novidade era você reproduzir imagens que não existiam. Tinha pessoas que não existem, e aí você ia lá e gerava uma pessoa fake, né, um deepfake, ele né? E aprender um pouco desses algoritmos ainda é uma base muito importante, porque é um passo que você começa a entender como o DALL-E funciona, né? Aqui uma perguntinha rápida. Você falou do GAN e tem vários softwares, né, que usam desse tipo de tecnologia para entregar o que eles fazem. Um que me impressionou muito é um da NVIDIA, que acho que ele se chama Canva, onde ele basicamente tem um sistema de pintura que você pinta com materiais de treinamento da IA. Então você pinta ali montanha, então você passa o brush de montanha, ele vai e gera uma imagem com a montanha do jeito que você pintou. Sim. E vai misturando mais datasets assim enquanto você pinta. Isso é GAN também, não é? Também é. Todas essas redes que são capazes de gerar imagem, elas têm uma origem nesse tipo de arquitetura GAN. GAN o que quer dizer é Generative Adversarial Network, ou seja, são duas redes que elas são capazes de, uma delas aprende, né, o que é uma determinada imagem. Então pensa assim, vamos pensar num jogo aí de falsificação, né? Uma rede ela tem que aprender o que é aquela imagem e ela começa a reproduzir aquela imagem ali de algum modo, né? Ela começa a reproduzir imagens do nada. A outra rede, ela sabe dar nota para poder avaliar o quanto essa imagem está próxima ou não da real. Então você vai ter ali uma rede que está criando imagens do nada, né? Ela está simplesmente criando imagens e perguntando para outra como ela funciona. Entendi. Então assim, eu tô aqui, Rafa, eu começo a desenhar aqui alguma coisa, você sabe o que você quer ver e eu não sei o que é. Eu vou te mostrar aqui e vou perguntar para você. Tô desenhando certo o que você quer? É isso? Você vai falar, não, tá quente, tá frio. E eu vou voltar. E eu vou fazer isso 10 milhões de vezes. Em algum momento eu vou começar a aproximar do que você quer que eu faça. E aí eu vou me ligando aqui e aí eu vou fazer. Então se você estiver pensando numa estrelinha, em algum momento eu vou ser capaz de fazer isso. Então a GAN é isso. São duas redes que elas fazem isso. Lembra muito desculpa, só te cortando. É um treino meio que o que o Midjourney tá fazendo, né? Com as versões que ele entrega, de tipo assim, então, mais pra aqui, mais pra ali. Isso, ele faz isso numa determinada camada, e aí ele tem uma outra inteligência artificial que aprende o contexto de texto, né? Que é a forma semântica, ele aprende as frases. Em algum momento, ele treina com imagens que já estão ligadas a frases. Ou seja, ele é uma GAN que também tem uma outra rede de processamento de linguagem ali e ele combina os dois para criar o output. Nessa da NVIDIA, é a mesma coisa. Ele pega uma imagem, por exemplo, de uma cachoeira, por exemplo. Alguém em algum momento foi lá e marcou, olha, isso aqui é uma cachoeira no desenho, como se fosse um marca-texto ali. Sim. Isso aqui é uma árvorezinha no canto, isso aqui é um céu. Depois ele faz a operação inversa, ele treina e depois ele vai falar, então quando alguém rabiscar aqui de azul, isso é céu. E aí ele vai ser capaz de reproduzir um céu maravilhoso com aquilo. Mas são sempre... Isso que é legal, assim, que é a mágica, é pensar que são operações matemáticas que elas são simples ali no final do dia, né? Você consegue começar a brincar com isso. Então ela aprende e aí você começa a calcular. Quando a gente está falando uma coisa para a inteligência artificial, a gente está falando uma formulinha para ela. E ela vai tentar falar. Como que ela vai responder? Eu pego uma frase e falo ali para DALL-E, ele vai falar, ela vai tentar ler aquilo e vai falar, puxa, o que é mais próximo da imagem que o IAC está querendo aqui que eu faça? Aí ele vai pegar lá no banco, isso eu sei o que é, isso aqui eu também sei, esse outro pedacinho eu sei, vou juntar isso tudo. E vai trazer pra gente a imagem. É uma super máquina sinistra que é feita de outras muitas máquinas sinistras. Exato. Porque tem uma ali que eu sou muito especialista em saber o nome. Eu sou muito especialista em dar nota, eu sou muito especialista em filtrar isso. E aí no final dessa brincadeira toda você vai ter um algoritmo montando isso pra você. É isso, é um Megazord. No final dessa brincadeira você tem uma crise de ansiedade, que é o caso que eu tô tendo agora. Não, é o que você tava falando, Thalita. Você falou assim, ele falou, vai ter, o prompt não se cria sozinho.
Até a página 2. Porque você pode ter uma ferramenta fazendo prompt. Mas isso já acontece. Isso já tá acontecendo dentro do jeito como elas funcionam. Então, realmente, galera, estamos aí na superfície ainda, arranhando a superfície. É legal, não tô ansiosa não, tá? Tô ansiosa não, tá tudo bem. Você tem medo das máquinas, Thalita? Não, você eu sou time máquina. Rafa, eu já falei, eu sou time máquina, Rafa. Eu não então não fica ansiosa, não. Eu não fico ansiosa pelas máquinas, eu fico ansiosa pelo humano que não vai entender o negócio da máquina, entendeu? É essa ansiedade. Eu acho que eu já tô dando a volta, eu tô ansiosa pela ansiedade que eu vou ter. Veja se isso não é o Megazord da ansiedade, né? Gostoso, tá? Tô até babando. Olha só, tem mais uma pergunta aqui pra vocês. Só mais uma perguntinha que eu acho que vale, tá? Pros dois que estão na área também. Se a gente tá falando isso tudo, que a máquina vai aprender, que ela já tá pegando e tá te ensinando e tá te dando sugestões, é isso, é aquilo, a gente então em algum ponto vai poder falar que software pode ser considerado um artista num futuro? Tipo, o Canva, por exemplo, é um artista, porque ele tá, ou não, ou vem do pensamento. Só tô aqui, sabe, só pra trazer o caos mesmo. É que a máquina, ela não tem intenção, né? Eu acho que o artista, ele tem intenção. A máquina, ela vai fazer o que ela foi treinada com o input que você der pra ela. O artista, por si só, a palavra artista, seja ele técnico ou um artista mais conceitual, ele tá fazendo aquilo ali por uma série de complexas motivações dele. Então eu acho que assim, a IA de arte tá mais pra uma ferramenta do que pra um artista em si, eu acho. Perfeito. O que você acha, Aki? Concordo, eu compartilho dessa visão. Eu acho que o que a gente tem hoje é ferramenta, né? Não é o suficiente para você dizer que é um artista ali criando. No entanto, pela primeira vez a gente tem, pelo menos, né, na minha visão aqui, a gente tem um fator de surpresa muito grande. Porque a gente, pelo menos, a gente pode ter certeza de que não é artista, porque não teve a intenção. De outro lado, a gente se surpreende muito, seja com DALL-E ou eu mesmo, quando estou treinando uma rede, eu me surpreendo muito. Incrível. E às vezes eu tenho dúvida de uma parte de autoria. Eu falo, puxa, eu não dei essa intenção aqui, mas eu tive essa resposta. E eu aceitei essa resposta no meu propósito artístico. Beleza, eu tô levando isso e tô transformando em arte. Mas eu me surpreendo com algo que eu não tinha a intenção que ela criasse. E aí a gente às vezes fica um pouquinho na dúvida, assim. E eu já adoto aqui muito mais a coautoria, sabe? Eu acho que tem horas também que o mais algoritmo... tem horas que eu trago essa personificação e falo, isso aqui foi um coautor, isso aqui eu não pensei nisso. Eu trabalhei tudo, o resto eu sabia pra onde eu estava conduzindo, mas eu definitivamente não pensei nisso aqui que estava acontecendo. Posso dar um exemplo rápido de um treinamento que eu fiz? Não quero que seja rápido de forma alguma. Você pode, sim, ficar horas falando. Que maravilha. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz de um trabalho. Vou falar um pouquinho de um trabalho porque eu acho que ele ilustra muito bem o que a gente está falando aqui. Eu tenho uma coleção chamada Samba Crypto AI. E aí, como é que eu trabalhei nessa coleção? Eu fiz durante a pandemia essa coleção, e foi um ano que a gente não teve carnaval. Então eu peguei várias imagens e filmes de carnaval e treinei uma rede para poder começar a reproduzir imagens de mestre-sala e porta-bandeira. Para aprender o que era mestre-sala e porta-bandeira, e para uma outra rede reproduzir o que era mestre-sala e porta-bandeira. A minha intenção de artista era sequestrar um pouco daquele movimento, né? E eu usei vários algoritmos para ver o que estava o movimento e muito algoritmo. Mas qual foi a minha surpresa? O que eu não tive a intenção, mas eu adotei. Em alguns pedaços, a inteligência artificial, por exemplo, criou uma porta-bandeira com 2 bandeiras. Isso não estava no dataset, isso não estava na minha intenção, isso não existia, e foi criado ali nesse espaço imaginário da inteligência artificial, que não sabia que uma porta-bandeira podia ter 2 bandeiras, ou que podiam ter 2 mestres-salas dançando. Então, apesar de não ser a minha intenção, eu adoto e trago para o meu processo aqui. Ou seja, eu transformei em arte lá no final. Sim. Mas eu também tive um viés muito grande de alguma coisa que eu não estava enxergando, mas esse algoritmo dentro do meu processo foi capaz de falar, opa, peraí, e se tentasse isso aqui? Isso aqui é legal, sabe? É um pouco desse imaginário ali dentro. Tem um espaço muito grande de exploração na arte com IA, na real, né? Porque o jeito que ele recombina as coisas realmente pode ser muito surpreendente. Eu fico... Galera, deixa eu confessar pra vocês aqui.
eu tô dormindo tarde todo dia, tá? Tá trabalhando, ficando lá no My Journey, né, seu safado? Eu fico, a minha esposa vira pra dormir, assim, ela vira as costas, eu pego o celular, vou pro meu bot do Midjourney do Discord e fico promptando igual louco, porque eu me divirto muito vendo as sugestões que ele faz, né? Porque quando eu coloco inputs ali que me interessam e ele combina isso de um modo, entre grandíssimas aspas, criativo, é muito legal. É um brainstorm muito poderoso. Sim. Você tá fazendo brainstorm com a máquina, basicamente. Você tá, tipo, e se eu fizer isso? A máquina, eu te dou isso de imagem, mas se essa imagem que você me deu, eu te der mais isso? Aí a máquina, é isso que o Yak falou, né? Porta-bandeira com 2 bandeiras, né, Yak? E é legal, eu comecei em arte. Eu trabalho com produto digital, tá? Eu trabalho criando software para empresa e estudava arte em paralelo. Então minha função de artista usando inteligência artificial, eu só juntei essas 2 coisas. Mas quando eu comecei a estudar arte, eu estudei escultura. E eu fiz algumas esculturas, né? No passado. E eu peguei no Midjourney... No Midjourney não, eu usei o DALL-E. E subi a foto de uma escultura que eu tinha feito. E aí foram algumas variações que eu falei, nossa, eu quero fazer essa outra aqui, eu quero fazer essa outra aqui. Ou seja, não é só para quem vai usar o gráfico, não é só para quem vai usar uma função ali. Ela pode ser incorporada no teu processo criativo para, às vezes, te ampliar um pouquinho da outra ótica daquilo que você não tá vendo. E aí você adota ou não no teu processo. Eu fiz uma muito boa dessa da variação no DALL-E. Eu tava explicando pros meus pais como é que funcionava, né? Eu tô quase como um missionário da coisa. Eu tô pregando. Você tá ganhando, não tá? Promptismo. Vem cá, fala que você tá ganhando uma comissão. Entendi. Porque deveria, foi você que me apresentou mas isso aí, tá? Eu peguei assim pra mostrar pra minha mãe. Eu falei, mãe, olha só. Aí, deixa eu ver isso aqui. Tirei uma foto do brinco dela. Então ficou uma foto assim meio que do brinco e do pescoço, um pedaço do pescoço. E pedi variações daquilo ali pro DALL-E e mostrei pra ela. E ele trouxe outros brincos, assim, sabe? Uma parada animal. E ela ficou chocada. Ela ficou assim, não, como assim? Isso é incrível. Minha mãe, que nem é ligada na coisa da arte digital. Então, pra estender isso que o Yak falou, mas nos campos da escultura, ou até muitos outros, sabe? É impressionante. Sim, cara. E assim, a gente tá começando a vasculhar as possibilidades disso, sabe? Eu tava vendo no Twitter, eu não vou lembrar o nome do artista, mas eu vou pegar o link e vou deixar aqui nos comentários na descrição desse episódio pro pessoal ver. O artista fez uma casa mal assombrada e ele foi lapidando tanto, que no final tava um trabalho que, assim, sinceramente, eu acho que a pós-produção que precisaria dele seria mínima pra chegar no resultado final, sabe? E aí me preocupa, não que me preocupa, me deixa com um alertinha, porque eu sei que esse artista, ele dominou a arte e tá usando de uma outra ferramenta para criar o que ele deseja. Então, por exemplo, você faz muito isso, Rafa. Você consegue dar comandos que são comandos que eu acho que o seu cérebro cria na hora que você vai usar qualquer outro tipo de software. Então, eu acho que o artista ali, esse específico que eu tô falando, ele pegou essa linha de raciocínio da criação e escreveu essa linha de raciocínio, adicionando tudo que precisaria ser adicionado em cada versão que ele ia recebendo. E no final, ele não colocou a mão em software nenhum, né? Assim, digo, pra criar mesmo, né? Editar, exato. Ele foi codando e a máquina foi falando, foi trabalhando, né? Na verdade, ele foi abrindo o caminho e a máquina foi lapidando. Ele desenvolveu o prompt. Ele desenvolveu o prompt, isso. É quase poético, assim, ver a pessoa olhando pra obra e com a mão no queixo, meio que olhando, falando, e se a gente fizer isso? E se a gente adicionar uma luz na esquerda? É o famoso pitaco de diretor de arte. Ah, mas isso aí é de agência publicitária. Aumenta a minha marca. Rafa, quando eu era designer, aumenta a minha marca. Na verdade, eu dei um pedaço da Tesla, do Elon Musk, da SpaceX, e eu que fiz, porque eu juntei todas as marcas que os clientes pediram pra eu aumentar, saindo da estratosfera da Terra, que passava layout, passava folha, sabe? Tem um pedaço meu lá, não queria dizer eu sou sócio. Então, sorte a sua que agora tem a máquina pra fazer isso. Exatamente. Porque o lance é que
vocês vão ver aí, galera, e o pessoal vai cair de pau em cima, infelizmente, que vai ser o Prompt Artist. O Prompt Artist, ele existe, e ele não só existe, como ele vai se tornar cada vez mais importante. E aí, por exemplo, a gente pensa assim, vai roubar trabalhos, né? Porque, poxa, um artista de concept não consegue tirar tanta coisa assim quanto eu consigo promptar ali, explorar e tal. Embora ele tenha muito mais capacidade para fazer algo pontual e exato como ele quer, isso aqui é muito mais abrangente e exploratório, e dentro dessa doideira toda você vai chegar em outro resultado que é muito bom também. O Prompt Artist, ele vai ser o cara que é o que saca muito de fazer prompt. E aí, conforme os que vão perder, entre aspas, os trabalhos, as pessoas que não vão querer usar a inteligência artificial, que vão não sair de competição com esse tipo de campo, vão estar dando espaço para quem? Então você imagina que você está tendo uma pessoa só de concept fazendo tudo? Por que você vai contratar um lugar para fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos criar um Prompt Artist aqui da nossa empresa. Talvez cada empresa tenha o seu Prompt Artist, esteja ali criando campanha, fazendo o tempo todo, já conhecendo o contexto da empresa, conhecendo o contexto dos consumidores e ali criando material pra caramba. Talvez, provavelmente, um designer ou uma pessoa que é um diretor de arte que já pega, faz e dá saída. Ou vai sumir muito trabalho? Vai. Mas vai aparecer muitos outros também e a gente vai ser bombardeado de informação de qualidade muito superior. Vai ser muito doido. Isso é legal, né? E a gente vai precisar de pessoas, acho que o exemplo é legal, a gente vai precisar de pessoas que tenham mais de um conhecimento. Porque só o designer não vai ser capaz de reproduzir. Não. Né? Mas se você pegar um copywriter ali também não vai, né? Mas se você pegar alguém que era razoavelmente bom no design e entende ali de imagem, né, do que ele quer, mas ele também sabe se expressar, ele sabe recompor a frase e reorganizar essa frase. A era da sinergia. Aí você começa a ter um trabalho brilhante. Então, para quem tava bem e consegue fazer tanto design quanto escrever, você vai ter, por exemplo, um campo legal ali. Só que isso vai funcionar para muita coisa em arte e inteligência artificial, né? E no campo de inteligência artificial em geral, né? Você sempre combinar um pouco vai sempre combinar mais um pouquinho de mais ciências, né? Vamos chamar assim. E no final é essa combinação mesmo que a gente quer, né? No final, se a gente for parar pra pensar, até software de criação, brincando agora com o que eu falei ter uma parcela lá da SpaceX, o pensamento de designer que eu tenho me ajudou muito a conduzir outros pensamentos em outras criações que eu tenho e que não necessariamente são artísticas. Eu entendi que o meu pensamento de designer é muito útil, por exemplo, na hora que eu tô fomentando um projeto criativo aqui na Unhide, que eu tento fazer a linha de raciocínio toda do projeto do começo ao fim, para ter uma linha de condução para as pessoas que pegarem isso, entenderem e absorverem com a intenção que foi da criação. Então, se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a aprimorar algo que eu sei que ele tá em mim, porque é um conhecimento que eu fui lapidando e adquirindo, né? Adquirido e lapidando ao longo do tempo, se eu tiver uma máquina para me ajudar, por favor, me ajude. Mas eu acho que isso também não vai substituir o princípio do pensamento e da construção, né? Que é o berço de tudo, no final das contas. Perfeito, Thalita. Muito legal. Isso que você tá falando, né, da habilidade de ser designer para fazer algo que não é necessariamente o produto design, é incrível. Porque você vai estar comunicando melhor, você vai estar planejando melhor, você vai estar contextualizando com uma riqueza visual muito maior. Agora, você imagina o prompt para qualquer outro trabalho, dando o poder de visualizar o que pode ser, sabe? É muito disruptivo. Sim. E quanto a gente tem que ter na cabeça ali de referência, né? Então, eu acho muito mágico agora que pega uma pessoa qualquer que ela não tem nenhuma referência de arte, ela vai conseguir criar uma imagem realista, legal. Mas uma pessoa que tem referência de arte, referência de outros artistas, uma referência de construção de frase, né, que sabe escrever minimamente, de se expressar bem, a ferramenta ela toma uma outra dimensão. Seu exemplo, Thalita, é ótimo. Você começa a conseguir torcer aquilo ali até o final e conduzir. Aí você doma a ferramenta, ela tá domada, ela tá na tua mão ali. Você tá dizendo o que você quer que faça, entendeu? Então... Exato. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui, ó, eu tô mostrando aqui, vocês que estão ouvindo não conseguem ver, eu acabei de ler esse livro aqui, fissurado nele, que é o AI Superpowers.
AI Superpowers de um cara chamado Kai-Fu Lee. Ele era presidente do Google na China. E um cara que desenvolveu muita IA, tipo, desde a década de 80. Ele foi responsável pela implementação de IA de speech na Apple. O cara das antigas e que tá até hoje aí mandando ver. E, cara, estourou a minha cabeça, assim, pá, completamente. Porque é muito legal, ele fala da história da coisa, mas também com uma perspectiva um pouco visionária do que tá por vir. E quando eu penso nisso, assim, isso me dá um pouco de ansiedade, porque a IA, ela é disruptiva demais e ela vai, de fato, mudar a nossa sociedade. Ele acredita, no livro dele, que isso tá mais para quanto a eletricidade mudou a humanidade do que a internet. Caceta. Ou seja, na argumentação dele, ele acha que vai ser uma mudança tão grande que vai transfigurar o mundo mais do que a gente viu a eletricidade mudar. E isso é uma coisa brutal, né? É um argumento muito pesado. Poxa, sim. Aí, se isso vai ser uma coisa tão forte assim, e tão rápida, disruptiva, a galera ficando sem emprego, automação em massa, problemas assim, como é que a gente lida com isso pra gente ter um mundo melhor? Porque, na verdade, a gente não tem as coisas como garantidas, né? Muitas pessoas falam assim, tipo, mas vão aparecer novos trabalhos, mas as pessoas sempre se adaptam. Isso é tudo verdade. Mas você precisa de um tempo para isso acontecer. Sim. Enquanto você não tiver isso, você vai ter problemas sociais seríssimos. Como é que a gente resolve isso, Iá? Que eu queria perguntar para você, assim, qual é a sua visão de como a IA dá certo com a humanidade? Sem pressão, tá? Você, assim, fica tranquilo. Isso é... Pergunta pequena. Tá tranquilo. Eu acho que a resposta ela já tá bem com a gente aqui, era o ponto que a gente tava falando. Eu não sei se criptoarte é o futuro da arte por si só, mas um fato que a Web3 e ferramentas mais descentralizadas, a gente trazendo mais camadas de registro na blockchain e mais pessoas podendo acessar esse controle de ferramentas, eu acho que aí tem uma grande chance desse negócio dar certo. Porque, por exemplo, ter uma inteligência artificial como a DALL-E, mas ela centralizada na mão, ou seja, centralizada na mão de uma entidade como a OpenAI, eles treinaram, eles sabem o código que funciona lá, ou seja, eles têm todo o controle, eu tenho uma única entidade que está ali no meio. Mas se em algum momento a gente conseguir, vamos botar aí a ideia, lançar um projeto de NFT, por exemplo, e gerar funding para treinar uma inteligência artificial que ela seja regulamentada, seja controlada por uma DAO, e você vai ter acesso daquelas pessoas que estão ali na rede, ou seja, ela mais descentralizada. Eu tenho mais poder desse negócio dar certo. E eu acredito que esse movimento a gente vai ver muito. Uma vez que a gente já entendeu agora que o NFT e o poder disso, e a gente está entendendo a inteligência artificial, a gente vai ter mais entidades descentralizadas que vão acessar mais tecnologia e talvez os próximos grandes players de tecnologia não sejam mais centralizados. Eu não estou falando de um projeto de NFT, sei lá, um Bored Apes ali que ele fica gigante e bilionário. Sim. Não, ele também é uma corporação. Mas eu falo de entidades que elas são controladas de maneira descentralizada, as DAOs. Se fosse um Blender Foundation, assim, de certo modo. Como se fosse um pouco do que a gente tinha no Blender Foundation, mas com essa camada de propriedade, né, que o blockchain permite, rastreabilidade ali. Isso vai trazer um potencial muito grande aqui. Isso é muito legal que você falou, cara, porque eu acho que, de fato, é o caminho, assim, mais coisa na mão do povo mesmo. Só que eu não acredito em modelo sem governança. Eu acho que você precisa ter governança na construção e no desenvolvimento dos softwares, tanto para ter tomadas de decisão políticas, como estratégicas, para o que faz sentido para a user base daquele produto, mas também com uma ótica social. Porque sem governança, eu acho que é muito fácil a coisa desestabilizar de algum jeito, sabe? E o que o Blender Foundation faz, por mais que vem de um modelo anterior, né, na Web3, eu acho que dá para fazer de modo que seja mais democrático em como as coisas acontecem lá dentro, ainda assim você teria uma governança forte dizendo como aquilo evolui e tal. Acho que isso seria o caminho mais legal pro futuro, porque seriam produtos, sei lá, gente ali que verdadeiramente ama aquilo com um pensamento menos corporativo. E vai ter uma guerra, provavelmente, entre os gigantes de tecnologia que a gente já tem hoje, que é tipo, sei lá, Google, Face, a galera gigante,
criando suas próprias ferramentas de AI que eu posso esperar que vão ter a mesma levada corporativa que as empresas têm. Com certeza. Então, imagina isso, esse clash, né, da ferramenta open, que é possivelmente mais fraca em desenvolvimento porque não tem o funding para fazer isso acontecer, e a ferramenta fechada, tipo uma OpenAI ou qualquer uma outra, que é muito sinistra, mas que tá ali na mão de poucos dentro de um modelo para escalonar, sabe? Isso, mas eu acho que essa é a minha visão ali. A gente tinha ferramentas abertas, elas tinham dificuldade de funding e dificuldade de governança. Quando a gente esbarra isso com a Web3, a gente ganha mais ferramentas de governança e de funding. A gente vai encontrar aí companhias que vão... A gente vai ter uma nova onda de disrupção de ferramentas que são descentralizadas. Dou até a minha primeira aposta aqui já pra gente poder... R$10? Aqui. Eu acho que o metaverso não vai ser da Meta, por exemplo. Acho que não. Já é uma. Sim. Eu trabalho com isso e beleza, a Meta é muito importante, é uma entidade forte, mas eu acho que mesmo ela pegando o conceito de metaverso para si, que já era anterior ao próprio Facebook ali, né? Ela não vai ser o player e ela tá se provando isso. A gente tem 1 ano que foi avisado esse negócio, ela não é ainda o player de metaverso. E a gente tem outros que são menores, melhores, né? A gente tem Decentraland, ótimo, CryptoVox, as ferramentas que todo mundo está adotando, já é um sinal dessa disrupção de ferramentas que não necessariamente são descentralizadas, mas elas já estão nesse passo ali um pouquinho para frente, versus grandes corporações. Disrupção, são os ciclos eles se repetindo ali, do Netflix, que era o blockbuster, e talvez algum descentralizado faça o modelo da Netflix perder o sentido. Eita, velho. Bem interessante, galera. Vem aí. Vem aí, gente. Vem aí. Tem muita coisa, né? Cara, tem muita coisa. Eu acho que assim... A Thalita tá derretida, tadinha. Porque eu já anotei 3 pautas aqui de coisas que eu já quero conversar com vocês. Mas eu não vou queimar. Eu vou deixar pra um segundo papo nosso. Porque eu acho que vale a gente trazer mais um convidado aqui, colocar um Uno nessa brincadeira também. Eu acho que seria muito interessante pra gente falar um pouquinho mais sobre tudo. E outros convidados que já anotei, que já mandei pra produção enquanto a gente tava conversando aqui. Eu mandei produção, tive tal ideia. Então eu acho que vale muito a gente aprofundar e continuar conversando. Não acho que é uma conversa que a gente tem que deixar ficar morna e... vão marcar. Não, sabe? Eu acho que é um assunto que a cada semana tem uma atualização nova que vocês dois estão muito inseridos, além de entusiastas do assunto, e eu que sou time máquina, então eu quero ficar sabendo também. A gente pode trocar ideia e, enfim, não deixar esse assunto, sabe, ficar escondidinho, porque precisa ser falado até pra gente entender também como aplicar isso no nosso dia a dia, né? Acho que a nossa missão aqui o Unhide, a ideia, o sonho sempre foi conseguir colocar mais gente nesse barco. Que barco? Da arte digital. Porque a arte digital foi o que possibilitou a gente fazer a nossa empresa, sabe? A nossa escola. Sim. E colocar isso pra frente para que mais pessoas possam trazer sua independência fazendo o que amam, que é trabalhar com arte. E a IA é uma coisa fundamental nisso. Eu acho que a gente tem que conseguir mostrar para as pessoas para não temerem esse tipo de ferramenta. E, sabe, conseguirem usar isso como mais um kitzinho para continuar produzindo, para continuar pensando, para continuar gerando valor. E aí, cara, é isso. Espero que a galera consiga curtir e a gente consiga trazer mais isso. Ver se chegar pergunta pra galera, a gente pode fazer uma outra aí com coisas que o pessoal tem mais dúvida ou sessões, sei lá. Tamo aí pra somar. Exatamente. Meninos, eu já queria agradecer a presença de vocês aqui, Rafa. Eu sei que o dia a dia de vocês aí é corridaço, mas muito obrigada por aceitar esse convite, bater esse papo com a gente. De verdade, eu já anotei pautas aqui que eu acho que a gente pode focar, porque eu acho que é legal, assim, a gente se conheceu, abriu vários tópicos e dá pra aprofundar em muito deles, assim. Eu quero muito, Yak, conversar com você sobre essa ética em AI aí, que eu acho que é um caminho que, precisa ser muito falado, precisa ser muito conversado. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês e já, assim, emendar no Unhide Indica, que é a nossa indicação aqui. O Rafael já deu um spoiler da dele aí. Se vocês assistiram ou viram algum livro, alguma série, algum filme relacionado ao nosso tema aqui, então eu vou deixar o Rafa falar mais um pouquinho desse
desse livro que ele trouxe pra gente. E, Rafa, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Não, então, legal, galera. Me despeço aqui, então, com a indicação desse livro, que é o AI Superpowers, do Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee, ex-presidente do Google China, e com vários insights legais sobre inteligência artificial e o que vem aí pela frente. E, que adoraria ouvir aí uma dica sua de alguma coisa que você tá lendo ou um material que você acha interessante pra galera pesquisar. Vou dar uma dica de um documentário que é facinho, tem na Netflix ali, então não tem mistério. É chamado Coded Bias, que é muito legal, de uma cientista, ela estudante na época, chamada Joy, e ela foi ver, ela é uma pessoa negra, foi ver que o algoritmo tinha dificuldade, o código tinha dificuldade de reconhecer o rosto dela, e ela foi atrás disso. E ela vai desvendando ali uma série de vieses de preconceito que tem nesses códigos, né? E ela consegue mobilizar muito bem a sociedade ali em torno desse tema, e o documentário é imperdível, vale a pena ver. Gente, quero lembrar que lembrá-las, não sei, sinta-se abraçado por todos os gêneros que a gente fala aqui, que todos os links que a gente tá falando aqui vai estar na descrição desse episódio. Se você tá escutando no Spotify, é só você acessar o nosso YouTube. Tem aqui no Spotify também, mas o Spotify ainda não deixa a gente embedar muito link, mas vocês podem conferir todas as descrições no nosso YouTube e também no nosso site, no nosso fórum, que o podcast fica lá hospedado para vocês não perderem nada que foi indicado aqui para vocês, certo? Garotos, muito obrigada pela participação de vocês. Voltem mais vezes. O Rafa já é de casa, né? Na verdade, o Rafa é mais de casa que qualquer pessoa aqui. Então, Rafa, na hora que você sabe, né? Só você chegar e a gente só baixa assim e fala, fica à vontade, Rafa. E você, Iac, por favor, sinta-se bem-vindo. Se você falar assim, Thalita, eu tive uma ideia de um tema aqui, ó. Vamos trocar uma ideia? As portas estão mais que abertas, de verdade. Super legal, vai ser um prazer aí. Eu tô com umas ideias também aí, depois eu mando, a gente vai gravar bastante coisa, que deu bastante ideia aí. Vamos somar, galera. Vamos somar demais. Eu gosto, Ele falou aí da DAO, fazer umas ideias malucas aí, de repente a gente faz uma DAO aqui bolada já, um conglomerado. A gente tá fazendo empresa igual doido, faz mais uma também, só que faz uma open. E aí, essa a gente ainda não fez. Olha, gente, então eu vou encerrar aqui o episódio antes do Rafael já começar a fazer uma reunião no meio desse episódio. Quero lembrar vocês que se vocês gostaram do bate-papo, manda pra sua turma também que tá interessado nesse assunto. Vocês acham que o pessoal vai aproveitar? Tem muita coisa legal que a gente falou aqui. Quero lembrá-los que temos episódios novos a cada 2 semanas, então segue a gente nas redes sociais para ficar sabendo de todas as novidades. Lembrando mais uma vez que o Unhidecast está disponível nas principais plataformas. Lembrando também que o Unhidecast está disponível nas principais plataformas de podcast. Fala isso sem travar a língua, tá? E no nosso canal no YouTube e também no nosso site unhidschool.com. Combinado? Lembre das promoções, dos descontos do cupom de hoje. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê em breve e até mais. Tchau, tchau.